E aí galera, bem-vindos ao canal da Cabanis Gaming. Vamos falar um pouquinho de xadrez aqui, hein? Aqui nesse episódio eu vou falar sobre a blocada. Como fazer uma blocagem de peões. Então se liga nisso, ó. Uma blocada ou uma barragem é quando você restringe um peão passado ou um peão isolado, colocando uma peça na frente desse peão, ou então atacando a casa na frente desse peão, deixando o avanço inefetivo. E assim que um peão estiver bloqueado, um ataque generalizado pode ser lançado sobre ele. Nesse diagrama aqui, o cavalo das brancas bloqueia o peão de D das pretas, ocupando o D4, bloqueando esse quadrado e prevenindo o peão de se mover. Então, o rei das brancas e o peão de E3 também guardam D4. Faz sentido você querer bloquear a passagem de um peão, o movimento de um peão, para que você consiga atacá-lo antes, porque é mais fácil atacar um alvo que está parado do que um alvo que está se mexendo. E geralmente um peão pode ser parado se você controlar esse quadrado de bloqueagem, de blocagem. Então vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui, ó. Você vai ver aí que o peão das pretas de D, se avançar, vai trazer problemas para as brancas. Então o que as brancas têm que fazer? As brancas têm que garantir que esse quadrado de avanço vai estar controlado, não precisa estar necessariamente ocupado. Então uma das formas de fazer aí, nesse movimento, seria avançar o peão para C3, ali, controlando aquele quadrado com dois peões. Então aí nessa posição, o bispo pode ir ali para C6 atacando o peão e o cavalo vai recuar, mas aí eventualmente o rei vai conseguir entrar nessa posição e atacar o peão e pegar ele de uma forma efetiva. Isso só é possível porque o peão não pode se mover. E ele foi bloqueado apropriadamente. Ok, então vamos falar sobre as peças que são boas e as peças que são ruins para bloquear, para fazer um bloqueio desses. Se você conseguir ocupar essas casas de bloqueagem com uma peça, isso seria o ideal. Mas em alguns casos não funciona muito bem. Algumas peças são muito efetivas como bloqueadores, como o cavalo, por exemplo. E isso só acontece porque o cavalo é capaz de bloquear os peões sem que isso limite a sua mobilidade, porque ele consegue pular por cima das peças, diferente de um bispo, por exemplo. Então perceba nessa situação aqui como que o cavalo das pretas é um bom bloqueador e todo movimento que o rei das brancas tentar fazer, isso vai derrubar um peão. Então o cavalo aí está em uma posição muito adequada. E os bispos? Os bispos são bons para fazer um bloqueio desses? Os bispos são razoavelmente bons também. Isso é porque o bispo consegue bloquear o avanço de um peão e ainda consegue se manter ativo atacando outras partes do tabuleiro. E às vezes isso é suficiente para que o adversário não consiga entrar na posição. Porque, por exemplo, nesse diagrama aqui, o rei das brancas não consegue invadir porque o peão isolado dele não consegue avançar porque está sendo bloqueado pelo bispo. E o bispo também está entrando, está cuidando dos quadrados de invasão. E as torres? As torres são boas? É o seguinte, as torres não são boas, são quase as piores peças para fazer um bloqueio. Porque a sua funcionalidade e a sua mobilidade vai ser grandemente limitada se ela tiver com o objetivo de bloquear o avanço de um peão. Aqui nessa situação, as brancas conseguem forçar um empate, mesmo que as pretas tenham uma torre a mais. Agora, vamos trocar essa torre aí por um bispo e veja que a situação muda completamente. Algumas dicas para o seu bloqueio, ó, se liga. Tente bloquear os peões passados ou isolados do seu inimigo. Guarde os quadrados de bloqueio, que são esses na frente do peão adversário que você quer bloquear. Ocupe elas com uma peça, ou então ataque-as. Se você for ocupá-las, ocupe idealmente com um cavalo. Se você tiver um peão isolado ou um peão passado e seu inimigo vá lá tentar bloquear ele, tente trocá-lo, tente avançá-lo para trocar esse peão com um peão saudável do seu oponente. Agora, se o seu oponente já controla o quadrado na frente do seu peão isolado ou isolar um passado, tente desviar a atenção do bloqueador para que você consiga avançar com esse peão.
Então é isso, minha galera. Esse episódio foi bem curtinho, mas vamos continuar nossa série aí. Se você curtiu, por favor, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que querem aprender xadrez do zero e querem seguir com a gente nessa jornada. Então vamos nessa. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Perrella, eu sou um jogador de xadrez, mas sou iniciante ainda. E minha proposta é que eu vou jogar mais instintivamente, querendo aprender do início os princípios, do zero. E para fazer isso, estou usando o livro As Armas do Xadrez, do Bruce Pandolfini. Então é isso, meu povo. Valeu por me seguir e jogue um xadrez, né? Abraço!